Graças a Paz, irmãos, boa noite. Nós estamos aqui hoje para gravar as nossas aulas que faltam, do dia 20 de março, 27 de março, da sexta-feira do Carnaval. E a aula de hoje, que seria a última aula, para que a gente possa concluir o nosso assunto de introdução à Bíblia. Lembrando para vocês aquilo que nós falamos desde o começo. Irmãos, estudar teologia não é apenas aprender da Bíblia, conhecer da Bíblia para que a gente possa ensinar, passar para outras pessoas, pregar, fazer os estudos bíblicos inteligentes de acordo com a palavra de Deus. Mas é nós entendermos, irmãos, que a palavra de Deus, ela precisa transformar o nosso caráter. Precisamos ser parecidos com Jesus. Romanos 8:29 nos fala isso, que nós somos predestinados a ser conforme a imagem de Cristo. Gálatas 4:19b, Paulo fala, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o objetivo do nosso estudo de teologia. Então eu gostaria que vocês não perdessem esse foco. E o objetivo nosso, os assuntos que estaremos abordando durante esses vídeos, será entender algumas características da canonicidade da palavra de Deus. Entender como se desenvolveu o cânon do Antigo Testamento, como desenvolveu o cânon do Novo Testamento, algumas traduções da Bíblia e sociedades bíblicas. Então nós temos um trabalho longo pela frente, nós temos muita coisa para estudar. Mas eu gostaria de começar com uma reflexão, um pensamento, um questionamento. Qual a necessidade de um cânon da Bíblia? Quanto ao Antigo Testamento, irmãos, a necessidade deste cânon, principalmente em função do retorno dos judeus do exílio. Os judeus precisavam de ter a coletânea, os livros que tinham sido inspirados por Deus, escritos por servos de Deus no passado. E quanto ao Novo Testamento, os cristãos, eles eram acometidos muitas vezes com literaturas e ensinos heréticos. Eles necessitavam de uma literatura que fosse inspirada para que eles tivessem base, fundamento na fé cristã que eles estavam começando. Então, essas questões do exílio para os judeus no Antigo Testamento e da literatura herética, de ensinos heréticos para os cristãos no início da era cristã, foram motivos para a formação do cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas prestem atenção, por que apenas alguns livros foram usados? Por que somente os 39 livros do Antigo Testamento foram reconhecidos e apenas os 27 do Novo Testamento foram reconhecidos? Quem decidiu que eram esses os livros a entrar e a formar o cânon? Quais foram os critérios para que esses livros fossem selecionados? Bom, muitas religiões no mundo possuem o livro sagrado. Porém, apenas o judeu, o cristão e o muçulmano têm apenas um livro sagrado. Esses três grupos de religiosos, eles são chamados de povo do livro. Entendendo também que para o muçulmano, o Antigo e o Novo Testamento são apenas revelações iniciais, mas que a revelação total e final de Deus consiste no Alcorão. Então, para o muçulmano, aquilo que foi revelado no Antigo e no Novo Testamento não tem sentido, não tem importância, foram revelações que foram feitas de início, mas o que vale é o que foi revelado no Alcorão através de Maomé. Bom, mas preste atenção, nós temos também, na palavra de Deus, nós temos dois testamentos, o Novo e o Antigo Testamento. No português, a palavra testamento significa última vontade. Porém, em relação à palavra de Deus, testamento se refere a uma aliança, a um acordo, a um trato. Mas a característica mais importante é que este testamento, essa aliança, esse acordo, não são entre duas pessoas iguais. São entre pessoas diferentes. Um superior que concede privilégios a outra pessoa que é inferior
Mas esse inferior, ele assume obrigações. O superior, ele vai conceder o privilégio ao inferior de sustentar, de manter, de suprir todas as suas necessidades. E o inferior terá que adorar e servir somente a esse superior. Então essa aliança, esse tratado de Deus com o homem, esses testamentos, eles dão essa ideia, esse ensino. Olhem só, em Gênesis no capítulo 15, o versículo 16, a palavra de Deus nos fala da aliança que Deus fez com Abraão. Deus diz que de Abraão nasceria uma grande nação, e esta nação, ela iria depois transformar, inundar, fazer com que toda a terra fosse abençoada, aquilo que ele já tinha garantido em Gênesis no capítulo 12. Agora prestem atenção, irmãos, em Êxodo 19, 20, a palavra do Senhor nos fala da aliança de Deus com Israel. Gênesis 15, aliança com Abraão. Êxodo 19, 20 já é a aliança de Deus com Israel. Deus começa falando com Moisés no capítulo 19, que era para trazer o povo até o Monte Sinai, porque ele iria fazer a revelação, mostrar quais seriam os critérios que o povo deveria obedecer. E quando chega no capítulo 20, Deus fala diretamente com o povo, tanto que o povo teve medo de ouvir ao Senhor e pediu a Moisés que ele mesmo ouvisse, mas eles não queriam ouvir a Deus diretamente. Em Êxodo, no capítulo 24, os versos 7 e 8, a palavra de Deus nos fala que Moisés ele faz o derramamento de sangue, faz um sacrifício e vai aspergir o sangue daquele sacrifício sobre a palavra que havia sido registrada para selar aquela aliança. Jeremias, no capítulo 31, dos versos 31 a 34, Jeremias fala para o povo que o povo não havia respeitado aquela aliança que Deus havia feito e que no futuro o Senhor faria uma nova aliança, um novo pacto. Marcos, no capítulo 14, verso 24, Jesus diz que o sangue dele era o sangue da nova aliança que Jeremias havia falado há tanto tempo atrás. E em Hebreus, no capítulo 9, os versos 11, apenas a parte A, e dos versos 12 a 15, o autor ele fala que Cristo, o sangue de Jesus, é o símbolo da nova aliança, deste novo pacto que o Senhor fez com o seu povo. Na primeira aliança, Israel não conseguiu cumprir o compromisso. Ele não cumpriu a sua parte, não obedeceu e serviu somente ao Senhor. Na segunda aliança, com novas orientações e com o poder do Espírito Santo para cumprir essas ordens, o povo, a igreja, ela foi autorizada, foi concedida à igreja condições de cumprir o pacto, de cumprir aquilo que cabia a ela. Mas, irmãos, prestem atenção. Imaginar o tempo da lei e o tempo da graça como se fosse mais fácil vivermos debaixo da graça do que debaixo da lei é um engano. Porque se analisarmos a condição de obedecer o pacto, de cumprir a nossa parte debaixo da lei, levando em consideração apenas dois exemplos. Por exemplo, o adultério. A palavra do Senhor nos fala no Antigo Testamento que para se cumprir a lei, para se cumprir o pacto, o povo de Deus deveria apenas não adulterar. Mas debaixo da graça, debaixo da nova aliança, não era questão apenas do adultério físico. A pessoa poderia não ser flagrada em adultério, mas se ela apenas pensasse, ela já estava deixando de cumprir e de obedecer a Deus. Enquanto ao amor, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, o homem tinha que amar amar o seu próximo como ele amava a si mesmo. Debaixo da graça, debaixo da nova aliança, o desafio do homem, o desafio da igreja é amar segundo o padrão de Jesus. Jesus fala em João no capítulo 13, verso 34, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Então, nosso desafio na nova aliança, no novo pacto, é muito maior, é muito mais difícil. Mas nós temos de Deus um privilégio maior, que é a presença do Espírito Santo em nós. Agora, prestem atenção. Cada aliança, cada pacto, que foram esses dois momentos de Deus com o seu povo, gerou um movimento espiritual específico para uma determinada época e gerou também uma coleção literária específica. Então, enquanto o povo na primeira aliança, no primeiro pacto, eles tinham que obedecer ao Senhor, submeter e adorar somente a Deus, a literatura que foi gerada para esse período, ela foi específica. Quando a palavra do Senhor nos traz uma nova aliança, selada com o sangue de Jesus, já a literatura gerada, ela foi outra. O movimento espiritual foi outro. Enquanto no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus vinha apenas sobre o profeta, no Novo Testamento, na nova aliança, no novo pacto, o Espírito de Deus, ele vem sobre todo aquele que crê e recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então é um novo movimento espiritual. Cada aliança é um movimento espiritual diferente e é uma coletânea literária diferente. Amém, meus irmãos? Agora, só uma curiosidade. Somente no final do segundo século é que se começou a usar essa nomenclatura, Antigo e Novo Testamento. Agora, em Deuteronômio, irmãos, no capítulo 4, o verso 2, e Apocalipse, no capítulo 22, os versos 18 e 19, é interessante que a orientação da palavra de Deus é a mesma, que não se deve nem acrescentar e nem retirar nada daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Depois vocês confiram esses textos. E o historiador Flávio Joséfo, ele faz uma declaração muito interessante. Ele diz, no primeiro século, né? Flávio Joséfo, ele viveu no primeiro século, a partir do ano 30 depois de Cristo. Ele diz que, embora tantos séculos tenham se passado, ninguém jamais ousou acrescentar, tirar, modificar nada dos escritos judaicos que Deus havia inspirado. Não houve modificação nos escritos que Deus determinou para o seu povo. Apesar de tantas situações, de tantos fatos históricos, tantos momentos difíceis que o povo de Israel viveu. Quando Israel, o reino do norte, foi levado para a Síria, quando o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia, não houve em nenhum momento alguma situação que gerasse mudança nos escritos que já tinham sido feitos. Bom, em se tratando de cânon, nós sabemos que a palavra cânon vem do grego e vem mais ainda, um pouquinho antes, no hebraico, cané. A palavra cânon, ela já tinha um sentido de algo que servia de referência, de medida. É um sentido geral para a palavra cânon, uma série ou uma lista. Em Ezequiel, no capítulo 40, no verso 3, a Bíblia nos fala que um anjo usava uma vara reta como medida, como uma régua para medir o templo, para fazer as medidas que Deus estava revelando para Ezequiel. A palavra usada ali era cané, essa ideia de uma medida, de algo reto. Mas antes do Novo Testamento, antes do cristianismo, já se tinha uma noção de que cânon ou cané no hebraico, o sentido figurado dele seria alguma norma, algum padrão. Gálatas, no capítulo 6, o verso 16, Paulo fala isso, que era para se viver segundo aquelas normas, aqueles padrões que ele estava ensinando, aquelas regras que estavam sendo passadas. Em se tratando a palavra de Deus, cânon é a lista de livros contidos nas Escrituras. Canonização. Canonização é o processo em que a Bíblia recebe a sua aceitação definitiva.
a definição dos livros que entrariam no cânon não foi algo que aconteceu de uma vez, num determinado momento, mas foi um processo. Esse processo é denominado canonização. E canonicidade é o estudo do reconhecimento e compilação. O que é compilação? É a reunião, é a coleção de todos os livros que foram divinamente inspirados. O estudo desses livros, o reconhecimento deles é chamado de canonicidade. E em se tratando, irmãos, de cânon, cânon se aplica à Bíblia Sagrada de duas formas, no sentido ativo e no sentido passivo. Qual a ideia do cânon se aplicando à Bíblia no sentido ativo? É porque a Bíblia é o padrão que julga todas as coisas. A Bíblia é a regra, a Bíblia é o princípio para julgar tudo. No sentido passivo, cânon, se referindo à Bíblia, são as normas que os livros da palavra de Deus contêm, os ensinos e os critérios contidos nesse livro, que julgam se outros livros, eles têm inspiração ou autoridade divina. Então nós temos em relação ao cânon bíblico, a ação da Bíblia no sentido ativo, julgando todas as coisas, e no sentido passivo, quando outros escritos, outros livros são julgados segundo o critério da Bíblia, segundo os ensinos da Bíblia, para definir se eles são ou não livros inspirados. Mas não é correto, irmãos, afirmar que uma igreja ou uma instituição judaica determinou todas as listas, todos os livros que constam na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso não é correto, irmãos. Primeiro, a existência de um cânon, a existência de livros que eram considerados divinamente inspirados, antecede ao uso do termo cânon. Antes de se usar a palavra cânon, os judeus já tinham entendimento de uma lista de livros que eram inspirados. Livros já eram considerados, esses livros inspirados, eles já eram considerados diferentes. Eles já eram considerados regra de fé antes de se existir uma lista, antes de se existir um cânon. Houve um reconhecimento desses livros, não uma determinação. Alguém determinou que serão esses os livros. Não, isso não aconteceu. O que houve foi um reconhecimento desses livros. E não houve, irmãos, uma reunião, um concílio, onde se definiu quais seriam esses livros, quais seriam os critérios para se peneirar os livros que eram conhecidos, os livros que eram lidos, e que as pessoas poderiam entender como inspirados por Deus. Não houve uma reunião para fazer essa definição. Os livros, eles eram usados e automaticamente o reconhecimento desses livros fez com que eles fossem considerados canônicos, considerados sagrados. Bom, nós temos aí sinônimos de canonicidade. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem diversas definições, referências a ela, principalmente no Novo Testamento, em relação ao Antigo Testamento, que nos mostram, pela forma como é definido, chamado, a canonicidade desses livros. Primeiro, a definição Escrituras Sagradas. Nós lemos no Novo Testamento várias referências que conceituam os escritos do Antigo Testamento como escrituras sagradas. Por que, irmãos, que são chamadas, os livros são chamados de escrituras sagradas? Primeiro, esse conceito antigo, ele é tão antigo, que ele parte do princípio de que Moisés, quando ele começa a escrever os seus livros, começa a escrever aquilo que Deus havia determinado, ele guarda esses escritos, irmãos, ao lado da Arca da Aliança. Aliás, o Decálogo, ele é colocado dentro da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus. Deuteronômio 31, dos versos 24 a 26, Moisés ele fala
Deus o orienta a colocar os livros, tudo aquilo que ele estava registrando, ao lado da arca. No segundo livro de Reis, no capítulo 22, versículo 8, a Bíblia fala que o livro da lei foi encontrado no templo, era o lugar onde ele ficava guardado. Então, esses sinônimos de canonicidade, quando se refere à Bíblia, ao cânon do Antigo Testamento como escrituras sagradas, é porque o local onde esses escritos eles eram registrados era um local considerado sagrado pelos judeus. Então, os escritos que estavam ali eram também sagrados. Escritos autorizados, irmãos, essa nomenclatura, essa referência, é porque o povo de Israel, eles sabiam que aquilo que estava escrito, que estava registrado nos livros que eles tinham como inspirados por Deus, veio diretamente da parte de Deus. Êxodo no capítulo 20, o versículo 22, Deus fala com Moisés: olha, o povo de Israel sabe que eu falei diretamente com eles. E eu vou ler esse verso. E esse verso é muito forte, irmãos. Diz assim, Êxodo 20, o verso 22. A palavra de Deus nos diz: e o Senhor disse a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: vós vistes que do céu eu vos falei. Irmãos, Deus falou diretamente com Israel, e Israel sabia que era Deus falando com eles. Eu vou concluir sobre escritos autorizados no próximo vídeo. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz.